Medo? Morte? Com a morte eu perdi o medo, eu não tenho medo da morte de jeito nenhum, né? Eu acho assim que a morte é um fato natural, inclusive eu já perdi assim muitas amigas e amigos, né? E eu fico pensando o seguinte, quando eu vou, por exemplo, fazer a sepultura, quem faz o enterro é eu mesmo, né? Então eu vou assim, lá e pra mim estão todos lá me esperando assim, eu vejo assim como se eles estivessem assim, ou sorrindo, ou querendo conversar comigo, e eu fico pensando que a hora que eu morrer eu vou me juntar com todos eles lá, né? E a gente vai ter uma outra vida, é mais ou menos assim que eu penso, né? Antes disso, Brenda Lee tem muito o que lembrar e contar. O meu pai tinha aquilo que chama-se casa grande, né? Casa de engenho. Então era muito movimentado. E quando chegava a noite, aí juntava aquelas mulheres já de idade, aí ia contar história pra gente, cada história bonita, de príncipe, de princesa, de rainha e tudo. E a gente ficava, dormia escutando aquelas histórias, né? Figura, Brenda Lee. Me diga uma coisa, vocês dois, a união civil melhorou a vida dos homossexuais? Aliás, vamos esticar um pouquinho essa conversa. Existem casamentos de travesti com travesti, travesti com transexual, e tudo isso? Eu acho que assim, quando você fala na união civil, no dia 5 de março de 2000, acho que nós não podemos esquecer nunca essa data, que foi uma data marcante para o Brasil, que você quebrou essa vertente, que o Estado do Brasil é um Estado laico. Então, uma vitória. Sim. E quando tem sim travestis, duas travestis que casaram, eu sei que no Estado do Brasil recentemente. Tem lésbica que casa com travesti, travesti que casa com lésbica. Acho que é isso que é a pluralidade de você vivenciar toda forma de amor e toda forma de ser alguém. Você viver uma família humana. É a diversidade da família. É isso que nós estamos criando. O conceito de família mudou muito. Sim. Desde que hajam relações afetuosas, afetivas, está valendo. Não Sim, interessa que nome se dá a essa pessoa. Quebrou o paradigma da família doriana. Aquela família de conceito que era colocada... A família Margarina. Margarina. Quebrou essa família, acabou essa família aí. Então, assim, quando você quebra esses paradigmas, você constrói novos olhares, novos conceitos. Agora, hoje nós temos o casamento LGBT, o casamento gay, a expressão de casamento. Só que assim, é por sorte, você tem que jogar na loteria para ver se o seu promotor vai aceitar. Nós temos um caso de Jandira, que o promotor de Jandira casou, um amigo nosso, o André, lá na região, casou, que é muito feliz com o parceiro dele do Fórum Paulista LGBT, na qual eu faço parte. Teve o casamento reconhecido. Olha que coisa bárbara. Aí você tem o Mário e o Márcio, de Ilha Solteira, que o juiz aceitou o casamento, eles adotaram uma criança. Então tem dois pais no certidão da criança. Agora você disse que jogar na loteria, porque cabe ao juiz decidir, quer dizer, se ele for uma pessoa com conceitos, sei lá, mais modernos, é assim que funciona? Depende do bom humor do juiz? Depende do bom humor do juiz, depende da sorte da promotoria pública local. São Bernardo do Campo, por exemplo, o juiz aqui aceitou o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Agora, o que faz com que ele aceite ou deixe de aceitar? E o promotor veio contra. O promotor derrubou a liminar. Por quê? Qual é a justificativa? Porque não é uma lei. E o Brasil está muito preso ainda de querer que o Ministério Público resolva tudo. Se não estiver no papel, não vai. Então, assim, depende da cabeça, da abertura, de você eliminar alguns fatores da idade e da pedra da cabeça de algumas pessoas. Porque, assim, tem jovens que vivem ainda dentro do mito da caverna. E quando não sair do mito da caverna, vai pensar, oi, Biba, passou, oi, entendeu? Não vai perceber que está passando, e é um cidadão que está passando. Sim. Não tem que ser discriminado. Sim. Em que região do país a gente pode dizer que o preconceito é mais acirrado? Dá pra gente falar uma coisa dessa, Maria Luísa? Dá. É mais no sul, é mais no norte? Onde mais no norte e nordeste. Tanto que, como eu te falei inicialmente, elas vêm para São Paulo, para o Rio, porque a discriminação na família e na sociedade, no Estado, é muito grande. Agora, o Marcelo estava falando que há assassinatos horrorosos, tremendamente cruéis, e isso em qualquer região do país. Isso em qualquer região. Essa maldade não é só no norte, no nordeste, no sul. É uma coisa do ser humano, da natureza. E isso. Agora, você acha que a mídia, de uma maneira geral, trata esse assunto da maneira correta? Porque quando apareceu a história do HIV, da AIDS, lá nos anos 80, tudo isso, já foi cunhado como peste gay.
né? Na imprensa era a peste Era gay. cunhada a peste gay mesmo. Agora, você acha que as coisas evoluíram? Hoje a coisa menos preconceituosa é tratada da maneira correta? Não, hoje todos nós fazemos parte de uma população de risco. Hoje não tem mais isso, a peste gay, a travesti homossexual. Todos nós. Hoje você tem uma incidência muito grande de casos da AIDS, por exemplo, na terceira idade. Sim. O Hospital das Clínicas tem um trabalho especial com as mulheres sexagenárias que estão com AIDS porque contraíram do marido. Então, Conta do uso por conta do disso. Viagra. Então, essa mulher ela vai sentir na pele também o preconceito. Porque Todo ainda mundo, né? existe. Você, por mais que se lute, que você tenha uma doença de controle, que é a AIDS hoje, mas o preconceito em relação a essa doença, uma hanseníase, por exemplo, ela ainda existe. Quantos pais de crianças especiais sofrem o preconceito? Ainda existe isso. Agora, os homossexuais são bem organizados, Marcelo? Você acha que eles já conseguiram muita coisa em função dessa organização ou não? Lamentavelmente, o que ocorre? Eu acho que o movimento LGBT tem muitas falhas e acaba multiplicando as falhas. Hoje é uma luta que nós fazemos, o movimento, eu procuro fazer, alguns grupos já começam a fazer procurar a unidade do movimento LGBT. Que os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, falam a mesma linguagem e defendem para criar políticas públicas. Você pode ver quantos deputados nós temos eleitos no Brasil. Quantos? Um deputado federal, Jean Willis, que foi eleito pela população LGBT e ele entrou assim pela puxada de votos. Agora nós vamos ter um ano, esse ano é um ano tipo de eleições, é um ano que tem que prestar muita atenção, porque existe uma bancada fundamentalista evangélica que está vindo com toda a força para dominar todas as cidades onde tem paradas, para colocar uma quantidade bem qualitativa e pontual de uma bancada fundamentalista contra a evolução do mundo, eu não sei que explicação mais exata pode colocar, para que extermine todas as evoluções do movimento LGBT. Então nós podemos dizer que está quase tendo uma guerra de nível social, lamentavelmente. Eles estão criando E a população LGBT tem que prestar atenção, mas hoje eu percebo que os pais estão mais atenciosos que tem seu filho. Olha que coisa interessante. Os pais estão prestando mais atenção. É uma evolução, né? Muito mais. Agora, o próprio jovem LGBT, ele fica aquele papel, não vou com a cara daquela bicha, mona. Não vou com a cara daquela sapatão. Travesti, que quer pegar aquela lá. Não é por aí. Nós não temos, a luta é a mesma. A homofobia não escolhe cor, não escolhe pessoa, não escolhe classe social. Ela ataca até... E quando pega, ela não tem dó. Ela mata e com fatores de crueldade. Elas decepam, cortam. Então, assim, então, essa é uma forma cruel. Por exemplo, quando você vai num restaurante hoje, você sente a homofobia, você sente o preconceito das pessoas. E uma coisa que é muito fator dolorido, o racismo, a homofobia, estão guardados no íntimo, você não percebe. Isso que é complicado. Percebe. É aquele clássico, né? Não, eu gosto da minha empregada negra. Ela até come lá em casa. Ela trabalha bem. Você não consegue perceber o quanto tem de racismo nessa frase. Se você estiver num banheiro público feminino e uma travesti entrar, ela vai ser olhada com discriminação. Se for negra, pior. Esconde a carteira, esconde a bolsa, falam isso. Atravessar a rua. Existe isso. Vamos não ver ter mais um é vídeo. só... Desculpa. Vamos ver mais um vídeo. Minha mãe separou do meu pai, né? Aí nós fomos para o Rio, já tinha 2 irmãos meus, né? Tinha um que era oficial, tinha um outro que tinha lá 2 comércios, né? Tinha um restaurante, tinha, como é que se diz? Armazém. E aí nós fomos morar no Rio de Janeiro. Aí foi que eu comecei a estudar. Eu queria fazer medicina, mas é porque foi tão atrapalhado os meus estudos, né? Toda a época que eu começava a estudar, aí eu tinha que parar, né? Porque, logicamente, eu só estudava quando eu estava trabalhando, porque eu nunca tive, assim, sorte de estudar em colégios do estado, né? E então... à medida que eu estava trabalhando, eu me matriculava, né? Começava a estudar, de repente perdi o emprego, aí já tinha que parar de estudar, né? Então foi um estudo assim muito descontrolado, mas eu acabei tirando pelo menos o primeiro ano de Direito. Agora, Santo André tem travestis, né? No funcionalismo público e tal. 5 travestis. 5, nós conseguimos com vitória. Agora, como é que foi o processo de seleção dessas pessoas? E por que parece na GTIS, frente de trabalho, que entraram uma oportunidade que foi feita para a Prefeitura de São Paulo, que foi a primeira a realizar.
Aí o prefeito doutor Aidan Ravin foi apresentado, gostou da proposta que foi a secretária de governo, a doutora a vice-prefeita Dina Zeca, ela concordou e foi apresentado e colocou 5 travestis já empregados. Só que assim, travestis, já colocou gay, já colocou lésbica na prefeitura. Então assim, abriu-se a porta para a empregabilidade. E vai se iniciar ainda nesse ano mais uma quantidade de travestis. E como é que é dentro lá do ambiente de trabalho? Eu acho uma coisa interessante que aconteceu quando o poder público, quando o ser pensante deseja, quando existe uma boa vontade de um prefeito, foi capacitado todos os funcionários da prefeitura, foi feita uma capacitação para aquele convívio do nome social. Hoje, quando uma travesti chega na prefeitura, ela pode apresentar um RG masculino. A pergunta, como você gostaria de ser chamada, por gentileza? É feita essa pergunta, é com respeito que é tratada. Uma grande outra evolução que aconteceu, ela trabalha no equipamento que ela não é tratada como um ser alienígena, chegou uma travesti, não é a senhora, você está bem? Você está passando. Um exemplo que eu posso citar, tem a Mel, que é uma pessoa encantadora, e ela dá um brilho eficaz ao equipamento. Então, e a política pública, só que perceber que não foi feito cota. E como que foi feito? Hoje, existe um diferencial. Na ficha, quando você vai procurar emprego, existe lá já tem isso, já ocorre na política pública lá. Você tem o seu, assim, sexo, vai colocar assim, masculino ou feminino. Orientação sexual, tem gay, lésbica ou bissexual. E tem identidade de gênero, travesti ou transexual. Então, você procurar algumas assistências hoje, e lamentavelmente, é a luta que nós brigamos nas demais prefeituras da região metropolitana de São Paulo e no ABC Paulista também, que vai demorar tempo ainda. Música. É com você, Rafael, o que é? É Correndo Atrás, também de minha autoria. Tá.